Olá, mais uma aula do professor Marcelo. Estamos aqui hoje para falar sobre a transformada de Laplace e calcular a transformada de Laplace dessa função, que daí uma função definida por várias sentenças, né? E nós queremos então entender como que vai funcionar para a gente aplicar a transformada de Laplace nesse caso. Vem comigo para a gente conversar sobre isso. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte: você consegue resolver esse problema? Tenta aí. Pausa o vídeo, pensa um pouco sobre a solução dele, né? Enquanto isso, já vai se inscrevendo aí no canal e curtindo o vídeo para ajudar a disseminar, né? Compartilha aí com seus colegas também que estiverem estudando transformada de Laplace, para ver se eles sabem resolver esse problema. Uma outra coisa que eu quero mencionar é que esse exercício ele foi retirado desse livro do Kreyszig, Matemática Superior para Engenharia, volume 1. Eu sempre indico esse livro para os meus alunos na universidade, pois é um livro que tem tudo de matemática que um engenheiro precisa saber, tá bom? Equações diferenciais, ordinárias e parciais, teoria de Fourier, transformada de Laplace, números complexos, funções complexas, cálculo vetorial, métodos numéricos, enfim, tudo que realmente você precisa saber. E na descrição do vídeo você encontra um link que te leva diretamente para o site onde você pode comprá-lo. Insisto sempre nos meus vídeos que sempre que você usar os nossos links para efetuar alguma compra, você está ajudando o canal, está apoiando o canal e motivando cada vez mais para eu colocar mais exercícios aqui para vocês e mais conteúdo. Se você precisar também, se tiver algum pedido aí para fazer de solução de exercício, de aula teórica, na descrição do vídeo também tem todos os meus contatos para você fazer esse pedido. Tá bom? Então pausa o vídeo agora, tenta resolver esse problema, pensa um pouquinho sobre a solução que a gente já vai comentar sobre ele agora. Bom, então a função que nós temos é 2 se t é maior ou igual a 0 e menor que 1, meio t quadrado, se o t é maior ou igual a 1 e menor que π sobre 2, cosseno de t se o t é maior ou igual a π sobre 2. Observe que, nesse caso, a nossa função f de t está definida para t maior que 0. Essa é uma das condições para que a gente calcule a transformada de Laplace, né? Que a função esteja definida para t maior ou igual a 0. Tá bom? Aqui você tem o gráfico da nossa função f de t, né? Esse daqui é o gráfico da f de t. Ela vale 2 de 0 até 1 aberto, né? Aqui você tem ponto aberto. Aqui no 1 você tem meio t quadrado, né? E aí você percebe que você tem uma função aqui que ela é descontínua, né? Ela tem pontos aqui de descontinuidade, ok? Muito facilmente você percebe isso se você calcular os limites laterais nesses pontos, né? Aqui você tem o π sobre 2, tá? Então você vai perceber que essa função é descontínua nesses dois pontos, tá bom? Tanto em t igual a 1 quanto em t igual a π sobre 2. O que é importante aqui você observar é o seguinte: esse pedaço do seu domínio da sua função, né, t maior ou igual a 0, ele está sendo dividido em 3. Então você tem um intervalo que vai de 0 a 1, um outro intervalo que vai de 1 até π sobre 2, e o outro intervalo que vai de π sobre 2 até mais infinito. Por que isso vai ser importante? Porque isso vai me ajudar a resolver esse problema, né? E aí, o que você tem? Uma quantidade finita de pontos de descontinuidade, isso é importante para nós, é uma das condições de existência da transformada de Laplace, né? Outra coisa que essa função tem muito importante, ela é uma função limitada, tá bom? Ela está limitada e sua imagem está limitada entre menos 1 e 2. Então, para nós isso é importante, né? Então, você tem aqui, primeiro, ela é uma função contínua por partes, né? E ela é uma função limitada, né? A imagem dessa função f de t, ela está contida no conjunto menos 1 e 2, ok? Por que isso é importante para mim? Porque se ela é uma função limitada, logicamente ela vai satisfazer a restrição de crescimento lá também, que é uma das condições de existência da transformada de Laplace, tá? Mas o mais importante para nós é o seguinte:
Essa função é o que a gente chama de função definida por várias sentenças. O que isso significa para mim? Significa, né, isso daqui vai significar para mim que eu vou ter que usar a função degrau, tá? Ou função de Heaviside, aí você escolhe, tá bom? Significa que eu vou ter que usar a função degrau. Logicamente, para usar a transformada de Laplace, eu vou ter que usar, então, também o teorema da translação, ok? Vai ter que usar o teorema da translação para resolver esse problema. Então é isso que nós vamos fazer nos próximos slides. Nossa estratégia se baseia em escrever essa função em termos da função degrau unitário, né? E depois aplicar o teorema da translação para encontrar a transformada de Laplace de f de t. Tá bom? Bom, então nosso primeiro objetivo é escrever a função em termos da função degrau unitário. E aí você tem aqui um gráfico da função degrau unitário. Ela é uma função que pode ser escrita como 0 se t é menor que a e sua imagem é 1 se o t é maior ou igual a a. Então é exatamente o que você tem, é por isso que ela chama função degrau. E aí nós queremos escrever essa função em termos da função degrau. Então para isso a gente vai ter que começar a separar um pouco essa função. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que a gente ia dividir o nosso intervalo do domínio dessa função em 3 pedaços? De 0 a 1, de 1 a π sobre 2 e de π sobre 2 até mais infinito? Exatamente. Por que nós vamos precisar fazer isso? Porque vão ser os pedaços em que nós vamos separar essa função f de t, né? Para a gente escrever ela em termos da função degrau. Ok? Então eu vou precisar escrever a função degrau dela nesse intervalo, né? Depois nesse intervalo e então nesse intervalo. Então é isso que eu fiz quando eu escrevo que f de t pode ser desmembrada dessa forma. Ó. O primeiro intervalo, entre 0 e t. Então ela é 2 entre 0, ela é entre 0 e 1. Ela é 2 entre 0 e 1 e 0 para os demais valores. Ok? Então eu estou trabalhando com a função degrau. Ela é meio t quadrado quando t está entre 1 e π sobre 2 e 0 para os demais valores. Quais são os demais valores de t? T menor do que 1, né? E t maior do que π sobre 2. Esses são os demais valores de t. Então, nessa função do meio, né, você tem esses valores. E aí, o último pedaço é 0 para t menor que π sobre 2 e cosseno de t para t maior ou igual a π sobre 2. Então, o que eu fiz? Eu desmembrei essa função f de t numa soma de funções escritas em 2 sentenças, cada uma delas, tá? De forma que eu respeite aqueles intervalos que eu dividi lá no gráfico da minha função. Se você está estudando a função degrau, você já sabe que isso daqui é 2 vezes a função 1 menos u de t menos 1, porque ela é a degrau inversa, né? Ela vai ser 2 vezes 1, onde ela deveria ser 0, e 0, onde ela deveria ser 1, tá? Isso é a função degrau inverso. Mais meio t quadrado, que vai multiplicar a função pulso, que vai ser u de t menos 1 menos u de t menos π sobre 2, tá? E por fim, você vai ter cosseno de t, que vai multiplicar u de t menos π sobre 2, tá bom? Se você não está familiarizado com essa função degrau inversa, a função degrau, né, a função pulso, eu aconselho você a assistir a nossa aula teórica sobre a função degrau. Vou deixar linkado aqui para vocês no card essa função e vou deixar ela também na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a ela. Lá eu explico tudo essas funções, dou exemplos, tá bom? É uma aula bem interessante. Então, ó, o que nós encontramos é o seguinte, f de t pode ser escrito dessa forma, 2 menos 2 vezes u de t menos 1, mais meio t quadrado u de t menos 1, menos meio t ao quadrado u de t menos π sobre 2, mais cosseno de t, u de t menos π sobre 2. Tá? Então, nós aqui terminamos de escrever a função em termos da função degrau, né? Nossa função f de t está escrita em termos da função degrau, e isso para mim basta. Por quê? Porque para nós o que nós queremos é encontrar a transformada de Laplace dessas funções, né? Então aqui nós vamos usar aquela mesma lógica de pensamento que a gente usa sempre, né? Transformada de Laplace do 2 vai ser 2 sobre S, que é 2 vezes 1, né? Então aí a gente aplica a linearidade. Na tabela você tem
que ela é 1 sobre S. Tá? A transformada de 2 vezes a degrau em A igual a 1 é 2 elevado a menos S sobre S, tá bom? Isso tudo com a tabela você consegue. Agora nós temos alguns problemas, né? Você não tem como resolver esse problema e esse problema. Por quê? Porque você não pode aplicar a transformada de Laplace direto nesses 3 casos. Por quê? Porque você precisaria usar o teorema da translação e aqui você não tem uma translação em nenhum desses casos. Nenhum deles é uma translação. Né? Tá bom? Então agora nós vamos tentar escrever esses 3 itens como uma translação para a gente poder aplicar o teorema da translação e, enfim, calcular a transformada de Laplace. Então a gente precisa manipular isso daí. Tá bom? Então eu vou chamar esse de 1, esse de 2 e esse daqui de 3. Tá bom? Vamos lá, por que nós precisamos fazer esse ajuste? Né? Você precisa se lembrar do teorema da translação, né, para a transformada de Laplace, que fala que a transformada de U de t menos a, f de t menos a, que é a translação de f de t em t igual a A, é igual a e elevado a menos a s f de s. Ok? Então, é por isso que eu não posso jogar aqui t quadrado, eu não posso jogar aqui diretamente, t quadrado, u de t menos 1. Precisaria ser t menos 1 ao quadrado, u de t menos 1, para que eu possa utilizar esse teorema, tá bom? Então, o que nós vamos fazer nesse caso é exatamente isso. Perceba que os nossos dois primeiros problemas é escrever a função t quadrado em termos de t menos 1 e depois em termos de π sobre 2. Então, nós vamos tentar fazer isso tudo de uma forma geral nesse primeiro momento, tá? Vamos lá, então. Então, eu vou tentar escrever a minha função, que é t quadrado, em termos de t menos a. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu conseguir escrever ela em termos de t menos a, depois eu só substituo o a por 1 no primeiro caso e a por π sobre 2 no segundo caso, e aí fico somente com o caso do cosseno para resolver. Tá bom? Então vamos lá, que o que nós vamos fazer agora é bem interessante. Então, ó, considere o seguinte, você tem t quadrado, né, e obviamente ele é igual a t quadrado. Mas ele é também igual a t quadrado mais zero. E zero pode ser menos 2at mais 2at. Ainda continua sendo t quadrado, porque esse simplificaria com esse. Né? Mais a quadrado menos a quadrado. Tudo bem? Eu estou somando e subtraindo os mesmos termos, então não estou fazendo nada. Mas o mais interessante para mim é que esse termo aqui, ele é t menos a ao quadrado. Ok? Trinômio quadrado perfeito. Então, posso falar que esse t quadrado é t menos a ao quadrado mais 2at menos a quadrado. Ok? Bom, eu ainda tenho o problema do t menos a, né? Mas eu posso resolver de uma forma bem simples. Como? T ao quadrado é igual a t menos a ao quadrado mais. O que eu queria ter aqui é t menos a. Confere? Então aqui, para eu ter esse t aqui, eu preciso ter 2a, porque fica 2at. Ok? Então, para eu colocar esse menos aqui, então eu tenho que, o que eu fiz aqui foi subtrair 2a vezes a. Então eu vou somar mais 2a quadrado e vou colocar esse menos a quadrado aqui. Tudo bem? Então agora o que nós vamos obter é t quadrado igual a t menos a quadrado mais 2a que multiplica t menos a mais a ao quadrado. E aí observe que eu escrevi o t quadrado em termos de t menos a. Tá bom? Então vamos dar uma separada nisso, porque aí o que a gente pode observar? 1. Qual era o nosso 1? Era t quadrado, o de t menos 1.
ok? Então agora o que nós temos é, no lugar do t quadrado, eu vou colocar esses termos, esses três termos. Então cada um deles vai estar multiplicado por u de t menos 1. Então você vai ter, e obviamente, como eu quero nesse caso que o a seja igual a 1, então todos eles t menos 1. Então, ó, t menos 1 ao quadrado, u de t menos 1. Nosso a é 1, então 2a, t menos 1, u de t menos 1, mais a quadrado, que é 1, u de t menos 1. Ok? Isso por quê? Pois se a é igual a 1, então t quadrado é igual a t menos 1 quadrado mais 2t menos 1 mais 1. A gente só pegou ali na lateral e trocou, né, o a por 1. Ok? Então aí o nosso termo 1 lá do slide anterior, então o nosso termo 1 aqui do slide anterior já foi escrito, né, para o ajuste que a gente precisa no... Então esse termo 1 que a gente precisa já foi escrito como uma translação para que a gente possa aplicar o teorema da translação para calcular a transformada de Laplace dessa função. A mesma dedução que nós fizemos para o t quadrado, pro t quadrado em termos de t menos a, nós vamos usar agora para o item 2, né, para escrever esse daqui como uma translação. Tá bom? Vamos lá então. Então agora, nosso item 2, ele tem o a igual a π sobre 2. Então nesse caso, o que nós teremos é que t quadrado é igual a t menos π sobre 2 ao quadrado, menos, aqui você vai ter 2 vezes π sobre 2, então você vai ficar com π, que multiplica t menos π sobre 2, mais π ao quadrado sobre 4. Logo, t ao quadrado u t menos π sobre 2 vai ser igual a t menos π sobre 2 ao quadrado u de t menos π sobre 2 mais π t menos π sobre 2 u de t menos π sobre 2 mais π ao quadrado sobre 4 u de t menos π sobre 2. Ok? Então aí nós temos o 1 e o 2, né, para a gente substituir. E aqui a gente já pode aplicar a translação pela transformada de Laplace em cada um deles. Né? Aqui vai ser a translação de t quadrado em a igual a π sobre 2. Aqui a translação de t em a igual a π sobre 2. Né? E aqui simplesmente uma constante que multiplica a função degrau. Ok? Logicamente, no item 1 também a gente já tem essas conclusões. Agora falta só a gente encontrar como que a gente vai fazer pro cosseno. Né? Então, pro cosseno de t, nós vamos observar o seguinte. Nós vamos usar uma lógica parecida, mas é mais simples. O que nós queremos é cosseno de t menos π sobre 2, então para não alterar, a gente coloca π sobre 2. E aí nós vamos escrever a soma, né? Nós vamos escrever o cosseno da soma considerando esse como um ângulo e esse como outro ângulo. Então você vai ficar com cosseno de t menos π sobre 2, que multiplica o cosseno de π sobre 2 menos o seno de t menos π sobre 2, que multiplica o seno de π sobre 2.
Aí nós vamos observar que o cosseno de π sobre 2 é igual a zero, logo esse produto vai anular, né? E vamos observar que o seno de π sobre 2 é 1, então o que vai sobrar aqui basicamente é menos seno de t menos π sobre 2. Né? Então, assim, nós vamos escrever que o cosseno de t, u de t menos π sobre 2 é igual a menos seno de t menos π sobre 2, u de t menos π sobre 2. E aí aqui eu já posso aplicar, né, o nosso teorema da translação. Ok? Então aí nós já conseguimos colocar, né, ajustar ela para o teorema da translação. Vamos então calcular, enfim, a transformada de Laplace usando o teorema da translação. Então, como que ficou a minha função? A minha função, então, ficou dessa forma, depois de escrita em termos da função integral e ajustada para a translação, né? Então, agora, com ela escrita dessa forma, eu consigo, enfim, calcular a transformada de Laplace, né? Então, agora vamos lá. Olha só. Considere que tudo que eu escrevi agora nessa cor diferente é a aplicação da transformada de Laplace, tá bom? Então, só para a gente entender o que está acontecendo. A gente já sabe que essa daqui é 2 sobre S, né? Essa daqui, 2 elevado a menos S sobre S, ok? Agora, essa daqui nós vamos usar o teorema da translação, né? Qual é o teorema da translação? Transformada de f de t menos a ou de t menos a, ou seja, a translação de f de t em t igual a A é igual a e elevado a menos a s, f de s. Agora o que nós precisamos? Nós precisamos da nossa tabela para conferir o que nós temos. Nós vamos lá, ó. O que nós queremos calcular? Nós queremos a transformada de t quadrado. Então a transformada de t quadrado, 2 fatorial, que é 2 dividido por s ao cubo, ok? Então, nós vamos vir aqui, e aí a gente sabe que seria 2 fatorial sobre s ao cubo. Então, agora, isso aqui é e elevado a menos s, porque o a é 1, 2 dividido por s ao cubo, ok? Agora nós vamos trabalhar nesse, que é a transformada do t. Vamos lá, tabela, transformada de t, 1 sobre s ao quadrado, né? Então aqui você vai ter e elevado a menos s, que multiplica 1 sobre s ao quadrado, ok? E por fim, nesse terceiro item, aplicando a transformada de Laplace em f de t, nós encontramos que, usando a linearidade de todas as transformadas que nós já conversamos no slide anterior, nós teremos 2 sobre s menos 2e elevado a menos s sobre s mais e elevado a menos s, que multiplica 1 sobre s ao cubo, mais 1 sobre s ao quadrado, mais 1 sobre 2s. Lembra, esse termo tinha um meio multiplicando, né? Esse meio aqui, ó, né? Tinha um meio multiplicando, que vai cancelar com 2 fatorial que tinha aqui em cima. Esse termo estava multiplicado por 2, então vai cancelar. E aí o 2 aparece aqui embaixo, tá? Menos e elevado a menos π sobre 2, que vai multiplicar 1 sobre s ao cubo. Né? Vamos lá para a gente conferir, ó. Ó, esse primeiro termo, esse 2 vai cancelar com esse 2, ok? Então aqui você vai ter e elevado a menos π sobre 2 que está de fora. Perceba que todos eles estão multiplicados por e elevado a menos π sobre 2. Né? Todos eles. Tá? Então o termo aqui você vai encontrar 1 sobre s. Aqui é o cubo, não quadrado, né? Ok?
1 sobre S ao cubo, tá? Mais π 1 sobre S ao quadrado, né? Então, mais π 1 sobre S ao cubo. Esse daqui vai estar de fora, tá bom? Mais π ao quadrado sobre 4. Lembrando que eles têm que estar multiplicados por esse menos meio, né? Então, aqui nós teremos o seguinte, ó. Então, aqui é π sobre S quadrado, né? E o último é π ao quadrado sobre 4 vezes S, né? Porque você vai ter esse S no denominador. Então, mais π ao quadrado sobre 8 S. Ué, por que sobre 8 não era sobre 4? Não se esqueça que você tem que multiplicar ele por esse meio que está aqui, né? Esse meio simplificou só na primeira. Ele multiplica aqui e aqui, né? Então aqui também faltou um 2. Ok? Então aqui faltou um 2 aqui. Vamos apagar e vamos arrumar. Então aqui é 2S ao quadrado. Aqui é ao cubo e eu coloquei ao quadrado também, né? Tá vendo? Até pra gente que tem experiência, essas coisas confundem às vezes, né? Então, 1 sobre S ao cubo, mais π sobre 2S quadrado, π quadrado sobre 8S. Ok? Agora, por fim, mais e elevado a menos π sobre 2S, que multiplica 1 sobre S ao quadrado mais 1. Ok? Então essa é a transformada de Laplace que a gente queria. Tá bom? Espero não ter errado nenhuma continha aqui no processo, mas acredito que seja isso mesmo. Acredito que está tudo ok, né? Perceba que você tem uma relação interessante aqui entre esses dois, né? Ambos 1 sobre S ao cubo mais o A, né? O A dividido por S quadrado, e aqui o A ao quadrado dividido por 2S. Tá? Se você for observar, os dois seguem esse mesmo padrão. Tá bom? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Se gostou, seja um apoiador aí desse projeto. Como? Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Se você quiser apoiar e agradecer ainda mais, você pode fazer um Pix de qualquer valor para nós. Chave Pix aí na descrição, tá bom? E antes de sair, não se esqueça que na descrição a gente tem um link para várias listas de exercícios gratuitas, além de aulas teóricas, né, videoaulas teóricas sobre o tema dessa aula, ok? Então é isso, até a próxima, bons estudos, tchau!